Fala galera, beleza? Estou aqui de novo para gravar mais um vídeo para vocês, nosso bate-papo, nossa resenha diária, enfim, que vem, não chega a ser diária, né? Porque infelizmente nem sempre eu tenho a possibilidade de estar gravando, mas a gente, conforme o tempo permite, vai tendo esse bate-papo com vocês. Bom, segunda-feira é sempre um dia muito cheio, né? No futebol, é a ressaca do final de semana. E nós tivemos muitos acontecimentos futebolísticos aí pelo mundo, tivemos grandes clássicos na Europa, aquele que do ponto de vista técnico eu acho que hoje é o principal jogo no mundo, que é o jogo entre Arsenal e Manchester City, né? Durante muito tempo lá na Premier League tivemos a rivalidade entre o Liverpool e o Manchester City. Hoje esse espaço de perseguidor do Manchester City está sendo ocupado pelo Arsenal. Foi um jogo bem quente para os padrões de Premier League, quase um jogo de Libertadores, principalmente depois do Arsenal ficar com 1 a menos, amarrou o jogo, enfim, aquela coisa que os ingleses não estão acostumados. Foi um jogo bem tenso por causa disso. Tivemos o Inter de Milão e Milan, o Milan voltando a vencer a Inter depois de 6 derrotas seguidas. Vinha num momento muito ruim o Milan e conseguindo dar essa volta por cima no grande derby lá de Milão. Tivemos clássico super quente na Turquia, como sempre, entre Fenerbahçe e Galatasaray. Enfim, tivemos River Plate e Boca, um dos grandes clássicos do futebol mundial, também definido com um lance de VAR na última bola, anulando um gol do Boca Juniors. Aqui no futebol brasileiro tivemos muita coisa também. Chama a atenção a escalada do Palmeiras. A escalada não só em termos de pontuação, de sequência de vitórias, mas principalmente no nível de jogo. Ontem enfrentou um Vasco que vem num momento muito bom, muito animado, um time que cresceu muito de produção e mesmo assim o Palmeiras conseguiu a vitória. Não foi um jogo brilhante, até porque o ponto de brilho do Palmeiras é o Estevão e o Estevão estava fora, mas mesmo assim o Palmeiras mostrou que o Abel conseguiu reorganizar a equipe depois da eliminação da Libertadores, e isso só mostra um ponto óbvio, que é o seguinte: quando você tem tempo para treinar, o trabalho flui. E o Abel é um ótimo treinador, tendo tempo para treinar, ou seja, ele está fora das outras competições, ele pôde fazer o Palmeiras voltar àquele nível mais forte que ele pode mostrar, e por isso o Palmeiras está aí arrancando. É a mesma coisa do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Palmeiras foi eliminado das outras competições, estava bem atrás do Botafogo, o Botafogo estava definhando, e o Palmeiras subiu o nível de tal maneira que ele conseguiu arrancar para o título. E possivelmente vai acontecer a mesma coisa esse ano, até porque o Botafogo está jogando a um nível muito alto, mas tem a Libertadores, o que vai dizer se o Botafogo vai seguir firme mesmo em relação à conquista desse Campeonato Brasileiro. Vai ser nesse meio de semana confronto contra o São Paulo. Se o São Paulo conseguir segurar o Botafogo dentro do Morumbi e se classificar, até pelo fato de o São Paulo já estar bem atrás em relação até uma briga por uma próxima Libertadores via Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai ter que se dedicar ainda mais para seguir no sonho do Tetra. O Botafogo pode vir a ser eliminado. E aí, se ele for eliminado, o foco fica assim como o do Palmeiras, né? Total no Campeonato Brasileiro. E o Botafogo está jogando muita bola. Não foi o que vimos contra o Fluminense, até porque era um time muito mexido, mas mesmo assim conseguiu a vitória no último lance. É um time que persiste mesmo quando não joga bem, tá marcando sob pressão até o último instante. Então assim ele conseguiu a vitória contra o Fluminense e se manteve na liderança. O Palmeiras vem muito forte na remada logo atrás. Para mim, dependendo do que acontecer com o Botafogo na Libertadores, o Palmeiras se torna o grande favorito à conquista do Campeonato Brasileiro. Se o Botafogo for eliminado da Libertadores agora, aí o Botafogo passa a ser o grande favorito, porque vai voltar o foco todo para o brasileiro. Mas eu queria falar de uma coisa que me incomoda muito no futebol brasileiro. Eu vejo muitos comentaristas falando da questão da troca de treinadores excessivas aqui no Brasil. E é claro que isso incomoda. Acho que todo trabalho tem que ter seguimento.
Mas muitas vezes alguns trabalhos que são interrompidos porque são muito ruins. E aí não há problema nenhum nisso, em uma correção de rota. Por exemplo, você na sua empresa, se você começar a fazer um trabalho ruim, o seu gestor vai te mandar embora. Independente se você falar para ele, não, mas a longo prazo eu posso melhorar meu trabalho. Se seus resultados forem ruins, se o seu trabalho como um todo for avaliado como ruim, você vai ser mandado embora da sua empresa. E no futebol é a mesma coisa. Mas o que me incomoda mesmo é ver que às vezes alguns trabalhos muito promissores são interrompidos ou por questão política, ou por questão de pressão de torcida que não tem paciência, ou por questão do treinador não ter um grande nome ainda construído no meio do futebol. E eu estou falando isso em relação ao Fernando Seabra, técnico do Cruzeiro, que vinha realizando um trabalho muito promissor, que no auge do seu trabalho foi muito elogiado por toda a crítica, e aí o auge do trabalho é corroborado com aquele jogo espetacular do Cruzeiro contra o Botafogo no Rio de Janeiro, em que o Cruzeiro mete 3-0 no Botafogo, com um domínio tático impressionante, com variações táticas impressionantes. E esse trabalho super promissor começou a ter problemas de performance e resultado quando o dono da SAF foi se meter na escalação, ameaçando o treinador. Eu queria ver se o seu Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, teria culhões, e a palavra é essa, de se meter na escalação, por exemplo, do próximo técnico dele, que é o Fernando Diniz. Se ele vai ter essa coragem de falar, ô Diniz, ou você escala esse ou você tá fora. Eu quero ver isso. Porque o que foi feito com o Fernando Seabra é uma grande covardia, que a gente vê muitas vezes no futebol brasileiro. O cara foi colocado numa furiosa, com um elenco fraquíssimo, conseguiu tirar leite de pedra, apresentar variações táticas, apresentar inclusive em entrevistas muito conhecimento de futebol, e na primeira turbulência, os primeiros resultados que não são tão satisfatórios, mesmo assim o Cruzeiro ainda está na Sul-Americana e vem como um dos favoritos, o treinador é mandado embora. É por causa desses absurdos, né? Não só por causa desses absurdos, mas é por causa de absurdos como esse, que o futebol brasileiro não evolui, que os trabalhos não têm continuidade. Porque você pegar um treinador que mostrou muito potencial, mostrou boas ideias, e mandar embora por causa de um ou outro resultado não satisfatório de um time que está sendo reconstruído do zero em meio à temporada, além de ser uma atitude burra, é uma atitude covarde. Isso posto, a gente espera a melhor sorte possível para o Fernando Diniz voltando ao mercado, mesmo eu sabendo que o Fernando Diniz pode começar bem e depois o trabalho dele definhar, porque acho que é um estilo de jogo muito bonito, muito legal, mas que tem um prazo de validade, porque logo vai começar a ser entendido. Ele já é entendido por todos, é claro que sempre num novo clube, por ser novos jogadores, vai apresentar uma variação ou outra, e aí vai demorar um pouco para os adversários entenderem, mas logo vai ser compreendido e aí o prazo de validade vai chegar. Mas a gente deseja toda a sorte para ele, toda a sorte para o Cruzeiro, mas lembrando, para mim foi uma baita covardia e um baita equívoco do Cruzeiro mandar o Seabra embora, porque o trabalho era muito promissor e acho que com esse elenco atual, começando a próxima temporada do zero, com pré-temporada, com campeonato estadual, que é um bom espaço para treinamentos, com o Seabra e esse elenco, acho que o Cruzeiro poderia dar um salto de qualidade absurdo para a temporada que vem. Mas não teve paciência, agora vai mais uma vez começar o trabalho do zero. A gente deseja boa sorte e deseja principalmente que o pessoal da gestão do Cruzeiro reveja seus conceitos. Porque não adianta só você despejar dinheiro e sair contratando. Tem que saber gerir um clube de futebol. A gente vê o Flamengo. O Flamengo despeja dinheiro a rodo, é muito agressivo no mercado, bacana, mas a gestão do futebol não é boa. E aí as coisas começam a não andar.
E o Cruzeiro pode estar caminhando pela mesma rota, sem ter a grandeza em termos financeiros do Flamengo, o que é pior ainda. Bom, é isso, minha gente. Pequeno resumo aí do que aconteceu no final de semana. E mais que isso, um resumo do que acontece frequentemente no futebol brasileiro. Treinadores promissores tendo a cabeça arrancada. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.